Eis a cruz de Cristo, fugi forças inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Amada irmã, amado irmão, estamos iniciando mais um programa Deus Sempre Vence. Eu e você precisamos nos preparar, formar para as lutas espirituais, para as batalhas espirituais. Lutar contra quem, Du? Lutar contra o mundo, suas seduções, suas enganações, já que o demônio é o príncipe desse mundo. Lutar contra nós mesmos com as paixões, essas inclinações por causa do pecado original que existe em nós. Eu e você precisamos lutar contra nós mesmos. E lutar, claro, contra o maligno, o nosso inimigo, o diabo. Nós precisamos lutar contra esses três inimigos, mas mais do que isso, nos fortalecer e nos preparar. O nosso Papa João XXIII dizia que o cristão nasceu para o combate. Não esqueça isso. Você nasceu para o combate. O católico nasceu para o combate. Por isso a importância de preparar, a importância de fortalecer, a importância de ler, a importância da intimidade, na amizade com Jesus sacramentado, imitar a Virgem Maria, Mãe Santíssima, a importância do texto, do rosário, a importância de ler a palavra de Deus, a importância de ler os documentos da igreja, a importância de estar bem na nossa fé, para que nós possamos, na luta espiritual, no combate espiritual, vencer todos os dardos malignos do diabo. Existe uma frase de São Basílio que ele diz assim, não é possível fazer que o inferno seja atraente. Então o que o diabo faz? O diabo faz com que o caminho se torne atraente. Como é possível, São Basílio diz, falar que o inferno é atraente? O que o diabo faz? Ele faz com que o caminho que leva ao inferno seja atraente. E infelizmente, muitos de nós estamos sendo seduzidos a esse caminho. Infelizmente, o diabo tem conquistado muitos jovens, o diabo tem conquistado muitas pessoas nesse caminho que é atraente para o inferno. Mas Jesus disse que nós precisamos entrar na porta estreita, ou seja, nós precisamos, através da penitência, do jejum, das renúncias do mundo, eu e você precisamos fazer a decisão, a opção por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Hoje eu quero pegar a palavra aqui em Neemias, para ler para você aqui, está no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, ele é copeiro do rei, presta atenção, ele é copeiro do rei. E um dia ele fica sabendo, né, de toda a destruição de Jerusalém, os muros de Jerusalém estão destruídos, fogo na cidade, a cidade está toda destruída, e Neemias se entristece muito, ele faz uma oração muito bonita, e essa oração é muito interessante porque ele reza dizendo a Deus, olha que lindo essa oração, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permanecestes fiel à vossa aliança. Olha que lindo isso. Neemias não põe culpa em Deus, presta atenção, na oração que Neemias faz, triste e com compaixão do povo de Deus, ele disse, o Senhor é fiel, o Senhor permanece fiel, e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos. Que vossos ouvidos estejam atentos, vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença. E ele vai continuar. Vossos servos, confesso os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós. Ele está dizendo, confesso. Porque eu mesmo e a casa do meu pai temos pecado. Nós nos ofendemos gravemente e não observamos mais as leis, nem os mandamentos, nem os preceitos que destes a Moisés. Olha, amados, que coisa linda e maravilhosa. Ele não está em Jerusalém, ele está num reino inimigo, mas Neemias está bem, ele é copeiro do rei, ele tem confiança no rei, ele ganha bem, ele come bem, ele está na presença do rei,
mas ele não está preocupado com ele está preocupado com o povo. Ele está preocupado com a cidade santa. Ele está preocupado com os israelitas. Neemias, ele está na riqueza. Ele é copeiro do rei, mas ele está pensando no povo. Primeira coisa, que maravilha isso. Eu e você precisamos pensar num povo. Eu e você precisamos pensar no declínio, em situações que está acontecendo hoje, perto de nós, os nossos familiares. Nós precisamos entender que o mal tem vencido e abatido muitas pessoas queridas nossas. Nós não podemos ficar diante dessa situação simplesmente quieto. Não. Precisa de ter uma inquietação da nossa alma, uma compaixão com o povo. Eu e você precisamos ter compaixão com o povo. Neemias teve compaixão com o povo. Neemias olhou para eles, viu que ele estava bem, mas estava preocupado com os israelitas, estava preocupado com a cidade santa, estava preocupado com a religião. E eu e você precisamos pensar nas almas, pensar nas conversões das pessoas, tantas pessoas indo para o inferno, tantas pessoas que estão mal, pessoas que estão sem sentido nessa vida, pessoas que estão querendo tirar a vida, pessoas que estão se perdendo. Eu e você não podemos aceitar isso, precisamos fazer a nossa parte. Neemias fez a parte dele, rezou e diz para Deus, que oração linda: eu pequei, meus pais pecaram, o povo pecou, os israelitas pecou, o Senhor é fiel. Que linda essa oração. O Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel, mas nós estamos abandonando os preceitos, nós estamos abandonando os mandamentos, e é isso que está acontecendo hoje. Amados, o que está acontecendo no mundo hoje, o que está acontecendo no Brasil hoje não é culpa de Deus. A corrupção, a violência, a desonestidade, os pecados, as drogas, isso não é culpa de Deus. O povo está abandonando Deus. O povo está abandonando os preceitos. O povo está abandonando as leis da igreja. O povo está deixando a igreja. O povo está deixando a amizade com Deus. São os nossos pecados. Mas tem muita gente reclamando e brigando com Deus. Neemias não. Neemias entendeu toda essa situação e fez essa oração maravilhosa. E a palavra vai continuar que um dia ele estava diante do rei, ele estava triste. O rei perguntou para ele por que ele estava triste, ele contou para o rei. Veja bem, era um rei persa, um rei inimigo, tá? Um rei inimigo. E ele contou: Jerusalém está destruída, os muros de Jerusalém estão destruídos, a cidade está destruída e o pior, o meu povo abandonou Deus, abandonou os mandamentos. Então ele pede ao rei, porque o rei era muito querido dele, ele pede ao rei para que ele saia da Pérsia, que ele vai para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém e também para levantar aquele povo do abatimento, para tentar a conversão daquele povo. E por incrível que pareça, e é claro, por obra de Deus, o rei dá essa graça para ele. E ele então vai para Jerusalém. Então ele, com mais Esdras e tantos outros sacerdotes e pessoas boas, começam a dizer para o povo: arrependei-vos, convertei-vos. Nós abandonamos Deus, nós estamos nessa situação porque nós abandonamos Deus. Nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos converter. Eu e você, nós precisamos mudar. É aquilo que um dia perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, aquele repórter perguntou para ela: o que precisa mudar na igreja? Ela disse: eu e você. Um dia perguntaram para João Paulo II qual reforma que precisa fazer na igreja. São João Paulo II disse: a igreja não precisa de reforma, a igreja precisa de homens santos, mulheres santas. A reforma, minha irmã, na tua casa, a reforma no teu trabalho, a reforma nos teus filhos, a reforma na conversão do teu marido, na conversão da tua esposa, a reforma nesse país, a mudança nesse país, a mudança no teu trabalho, na tua família, depende de você, da mudança interior, primeiramente nossa. Eu e você precisamos mudar. A primeira mudança precisa acontecer em nós. Neemias, então, foi pedindo a conversão daquele povo e começou a reconstruir os muros de Jerusalém. O que eu e você precisamos fazer? Pergunta isso para mim. Eu digo para você, está na hora da reconstrução.
na reconstrução interior, na minha amizade com Deus e automaticamente comigo e com o outro. Nós precisamos reconstruir esse país. Nós precisamos reconstruir a nossa família, a nossa casa e principalmente o nosso coração. Está na hora da reconstrução. Está na hora de reconstruir. A mudança precisa acontecer primeiramente em mim, depois nas pessoas em volta. Está na hora de você falar de Jesus com a tua vida, anunciar o Evangelho com a tua vida. Está na hora de falar de Jesus com as pessoas através do nosso testemunho. Está na hora da reconstrução. Volta para o Senhor, volta para a igreja, volta para os pés de Jesus sacramentado, volta para o terço, volta para a leitura da Bíblia. Volta, 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 volta. Depois disso, aí sim, nós vamos evangelizar, nós vamos anunciar a conversão, a mudança dos nossos. Pedir a mudança dos nossos, mudar da nossa casa, rezar pela mudança das nossas casas, pedir a mudança das nossas casas. Foi isso que Neemias fez. Neemias foi e com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a força de Deus, ele conseguiu fazer com que os muros de Jerusalém voltassem a ficar de pé. E melhor do que isso, muito melhor do que isso, o povo daquela cidade converteu. Com a mudança do povo, com a conversão, Deus levantou os muros de novo. O que significavam os muros da cidade? A fortaleza, para que o inimigo não entrasse. Tá? Então, vamos mudar primeiro a nossa casa, os nossos da nossa casa, para que os muros, a proteção, a blindagem aconteça. É isso que nós vamos fazer. Neemias conseguiu, com a graça de Deus, então, levantar os muros daquela cidade. Eu e você precisamos, com a graça de Deus, com o poder de Deus, na vida de oração, com os dons, com as bênçãos de Deus, com a graça de Deus, nós vamos conseguir levantar também a nossa casa, a nossa família, o nosso matrimônio, o nosso estado de vida, a nossa vocação. Levantar. Está na hora da reconstrução. Eu tenho esses dias refletido muito, por exemplo, sobre Neemias, que era um copeiro. Tenho refletido sobre Jefté, que era filho de uma prostituta. Ele que foi exilado, foi mandado embora da casa dele, foi excluído da casa dele pelos próprios irmãos, porque o pai tinha filhos com outra mulher e como ele era um filho bastardo, ele era filho de uma prostituta, então os irmãos mandaram ele embora. E o pior, o pai aceitou, o pai foi omisso. E ele foi, então, numa vida que ele teve, uma vida, imagina, o que esse menino passou na sua infância, os traumas, as rejeições. Você imagina? Mas Deus, ele era fiel a Deus e Deus foi fiel a ele. E aí, quando os inimigos chegaram para invadir, eles chamaram Jefté. Jefté liderou aquele povo e Deus deu a graça e venceu os inimigos. Deus levantou Jefté. Deus levantou aquele homem que foi excluído pela sua própria casa, pela sua própria família. Deus levantou. Deus levanta os pequenos para confundir os fortes. Deus levanta os pequenos para confundir os fortes. Que maravilha! Só que tem gente hoje que fala, eu não vou dar conta, eu não consigo, tá difícil, impossível. Meu marido nunca muda, meus filhos não vão mudar. Nós perdemos a fé, nós perdemos a esperança, nós não acreditamos mais e depois queremos que Deus muda. Como que Deus vai mudar uma realidade nossa se eu não acredito mais? Se eu não coloco fé, o Senhor está esperando a minha fé, eu crer. Um Deus do impossível, um Deus que abriu o mar, um Deus que ressuscitou, um Deus que rolou pedra para ressuscitar Lázaro, por que não pode quebrar o coração do teu esposo, da tua esposa, do teu filho? Mas eu mesmo não acredito mais nisso. Por isso, amados irmãos, aquele menino virou homem e virou líder dos israelitas e venceu um exército porque Deus levantou ele, porque Deus levantou Jefté. Então, cuidado. Meu passado foi assim, minha vida foi assim, eu tenho muito trauma, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não consigo. Não,
Não, não! Com a graça de Deus, Deus levantou o Jefté, vai levantar você, vai levantar eu e você, vai levantar eu e você, vai levantar a nossa família. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos acreditar nisso. Existe também em 2 Samuel, capítulo 9, Mefibosete. Já ouviu falar? Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonathan, amigo de Davi. Se tem dois personagens que eram amigos da Bíblia, que eram lindos a história deles, é Davi e Jonathan. Jonathan é filho do rei Saul, ou seja, filho de Isobete, é isso? Mefibosete era neto do rei Saul, da linhagem real. Olha que bonito isso. Só que ele, quando o pai morreu, a empregada deixou ele cair, ele ficou paralítico e aí ele foi para uma região onde se colocava todos os coxos, os paralíticos, as pessoas que tinham alguma dificuldade, e foi isolado, exilado neste lugar, abandonado neste lugar. E aí Davi, o rei, pergunta se tem algum familiar de Jonathan ou de Saul. E aí eles falam desse menino que estava exilado, abandonado. O que me vem no meu coração, amados irmãos, é que quando ele chega, Davi manda buscar ele, o rei manda buscar ele, e ele chega, ele diz para Davi, eu sou um cão. Ele diz isso para Davi, eu sou um cão. Cão era um animal amaldiçoado na época. Eu sou um cão. E Davi diz para ele, não, você não é um cão. Você é filho de um rei, neto do rei Saul, filho de Jonathan, rei, linhagem real. Não, você é rei, você é filho de um rei e você vai sentar na mesa comigo. Você vai comer com o rei. O que me vem é que Deus, no seu infinito amor, Deus nunca vai te abandonar. O que vem no meu coração, minha irmã, meu irmão, é que o mundo, sim, o mundo pode ter te abandonado. O mundo pode ter te excluído, porque o mundo tem seus critérios para levantar as pessoas. O mundo tem os seus critérios, mas Deus não. O mundo pode ter te abandonado, o mundo pode ter te esquecido, o mundo pode ter dito para você várias vezes que você não é ninguém. O mundo pode ter te falado isso. Você pode até estar sentindo isso. O mundo esqueceu você, mas Deus não esqueceu você. Como não esqueceu esse menino, Ele não esquece você. Ele levantou um copeiro, Ele levantou esse menino que estava exilado, abandonado, à margem da sociedade, mas Deus buscou ele, o rei buscou ele, porque eu e você precisamos entender o nosso valor. O diabo, uma das maiores estratégias do diabo é fazer com que você não conheça o teu valor, que você não entenda o teu valor, que você não saiba o teu valor. Você é filho de Deus, você é imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, você é templo do Espírito Santo. Eu e você somos templo do Espírito Santo, Deus habita em nós, nós temos valor não por nós mesmos, mas por aquilo que nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, por isso eu e você temos valor. Para o mundo não, o mundo lá tem seus critérios, mas Deus levanta os pequenos. Deus levantou Davi, pequenininho, e colocou ele como rei. Deus vai levantar você, eu e você. Deus vai nos levantar, e não para a glória nossa, é para a glória dele. Ele levantou Neemias, ele levantou Davi, ele levantou Jefté, ele levantou esse menino, ele vai levantar eu e você, mesmo com as nossas carências, mesmo com os nossos traumas, mesmo com tudo aquilo que nós passamos no nosso passado. Se eu e você acreditar, Deus vai nos levantar. Vai nos levantar para quê, Du? Vai nos levantar para reconstruir uma cidade, para reconstruir um país, para reconstruir a nossa família, para reconstruir o nosso trabalho, para reconstruir o nosso coração, para mudança de vida. Deus quer que eu e você inicie uma reconstrução, um tempo novo. Eu e você somos chamados à batalha. Eu e você somos chamados ao combate. Eu e você somos chamados para a guerra espiritual. Eu e você somos chamados para a batalha. Pense nisso, não desiste.
Tantas pessoas hoje estão desistindo, tantas pessoas hoje estão abatidas, tantas pessoas hoje estão desanimadas. O diabo está conseguindo abaixar muitos soldados de Cristo. Mas eu e você precisamos ver a passagem, ver a vida dos santos, ver os homens bíblicos. Eu e você precisamos acreditar que mesmo num Gedeão, quando ele disse, o chamado de Gedeão, como ele disse para o Senhor, eu sou o menor da casa dos meus pais. E Deus fala com ele, não, eu te vejo como um valente guerreiro. Jefté vai dizer, eu não. Eu sou nada, eu sou excluído da minha casa. Quem sou eu? E Deus chama ele de valente guerreiro. Pode pegar lá, Deus chama ele de valente guerreiro. Eu estou falando essa passagem porque está lá. Valente guerreiro. Chama Gedeão de valente guerreiro. Jefté, valente guerreiro. Deus disse para Davi, vai lá, enfrenta Golias. Levantou aquele menino que foi rejeitado pelo pai, pelo irmão, pelo rei e pelo seu inimigo Golias. Davi foi rejeitado pelos 4. O irmão não acreditava nele, o pai não acreditava nele, o rei não acreditou nele no primeiro momento, e Golias zombou dele, humilhou dele, o inimigo humilhou ele. E ele foi lá e matou Golias. Por quê? Porque ele sabia quem era o seu Senhor. Quando eu e você sabemos quem é o nosso Deus, oh, minha irmã, meu irmão, a batalha está ganha. A batalha está ganha, não por nós mesmos, mas pela força do Todo-Poderoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Combati o bom combate da fé. Combati o bom combate da fé. Venci, diz São Paulo. E é isso que eu e você precisamos crer e acreditar. Mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo enfermo, mesmo doente, mesmo sentindo miserável, quem está nos levantando é o Senhor dos Exércitos. É o Rei Todo-Poderoso. Então não esqueça disso, tá? Não esqueça disso. O Rei está mandando te chamar, sentar na mesa com Ele. Sentar na mesa com Ele. Alimentar da Eucaristia com Ele, que é Ele próprio. Para quê? Para a gente ter a força, cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, com a intercessão da Virgem Maria, que venham os combates. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Porque Deus sempre vence. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pedindo mais uma vez para você, por favor, compartilhe esse vídeo para que a gente possa anunciar Jesus Cristo, seja um evangelizador conosco desse programa. Compartilhe aí e manda para as pessoas, porque as pessoas precisam cada dia mais ser evangelizadas. E esse vídeo, com a graça de Deus, vai tocar os corações das pessoas queridas de você, tá bom? Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.